Você pode abrir sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Do versículo 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música, as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa sequência que nós estamos falando sobre a parábola do pai e os 2 filhos, a primeira oportunidade que tivemos, falamos sobre os pensamentos dos filhos. O pensamento de um era que estava sendo limitado, o do outro, injustiçado. Os 2 tinham o mesmo defeito. Não entenderam o tudo do pai. Estavam com o pai, perto do pai, mas não compreenderam isso do pai. Depois nós falamos que quando o filho volta, o pai diz aos empregados: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele fala também isso ao outro irmão. Então quem é que estava morto? Quem é que estava perdido? E precisava ser achado. E precisava ser vivificado. Por isso que o salmista, ele pede para Deus: Esquadrinha-me, Pai, e me conhece. Fala ao meu coração, trabalha na minha vida, vê se há em mim um caminho mau. E me coloca, Pai, no caminho eterno. Então, de fato e verdade, tudo isso tem sido falado ao nosso coração.
Mas quando o filho entendeu que longe do pai e da casa do pai é que as coisas iam acontecer e que todas as questões da casa do pai estavam lhe atrapalhando. Quando o reino de Deus me atrapalha a semana, o final de semana, o domingo, a minha vida, a minha folga, o meu passeio, as minhas questões humanas. Então isso é o pensamento de quem ainda tem partes mortas e precisa ser vivificada. Tem ainda partes perdidas que precisam ser achadas. Depois nós falamos sobre a resposta do pai, a indagação do coração do filho. Pai, pequei contra o céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando o filho está na presença do pai, agora trazido à sanidade, à sobriedade, à identidade verdadeira de quem ele é, um filho. Um filho que tem um pai. Um filho que tem uma casa. Um filho que tem um aprisco. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Agora, esse filho intentava em falar com o pai, mas ele não conseguiu. Porque o pai mandou trazer a melhor roupa. Tira essa roupa dele, esse trapo de imundícia. Que só mostra da onde ele veio e a maneira como ele viveu. O filho mais velho não precisava falar para o pai como o irmão estava vivendo. O pai já sabia. Tanto é que não foi o filho que viu o pai, foi o pai que avistou ao longe o filho. Então ninguém precisa falar para o pai. O pai já sabe. Porque o pai já sabe como é que você se veste. O pai já sabe como é que você anda. O pai sabe como é que você fala. Porque todas estas coisas denunciam. Traz a roupa do pai, lavada, alvejada, com sangue do cordeiro. Traz as sandálias da paz, para que ele entenda a tranquilidade da casa do pai. A paz que é estar na casa do pai, na presença do pai, guardado pelo pai, abençoado pelo pai. Porque é na casa do pai que ele pode repousar em pastos verdejantes. É com paz que você pode entrar no lago de Genezaré e encontrar uma tempestade. Eu me deito em paz, durmo e levanto, porque só tu, Senhor, é a minha segurança. Salmo 4. Tenho paz na casa do Pai. Porque foi isso que o Pai deixou no coração do Senhor e Salvador Jesus. Deixo-vos paz. Tenho dito estas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Filho de Deus não é para vencer neste mundo. Filho de Deus é para ter paz, para vencer o mundo. Uma pessoa pode vencer no mundo, mas só o Filho de Deus pode vencer o mundo. Só um filho do reino pode fazer isso. E hoje, eu gostaria de falar com os irmãos sobre aquilo que é talvez o maior contraste dessa parábola. Aquilo que é o maior anticlímax da parábola. Os filhos e o pai. Quando você lê a parábola, o pai está sempre
contente, alegre, festivo, se alegrando, se regozijando. Quando você lê a parábola, os dois filhos estão o quê? Tristes, entristecidos. E aí você então poderia fazer a grande pergunta: por que que eles estão tristes dentro da casa do pai? Se eles estão vendo um pai festivo, alegre, que se alegra com a justiça, como diz Paulo aos Coríntios, falando do amor, que se alegra com a justiça. Eles têm esse pai. Nós temos esse pai. Nós estamos dentro da casa do pai. E a maioria das vezes, nós estamos tristes dentro da casa do pai. Então isso é um ponto de interrogação na nossa vida. E talvez esse seja a grande questão da parábola. Um pai que está sempre satisfeito e alegre. E filhos que vivem insatisfeitos e tristes. Então essa é a questão dos filhos dentro da casa do Pai Celestial. Se você perguntasse para qualquer um desses meninos da parábola, o que está faltando para você, mais moço? Nada. O que está faltando para você, mais velho? Nada. Então por que você está triste? Por que você está chateado? Por que você vive descontente? Por que você vive infeliz? Pois é. Capítulo 15, versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Mas não estava contente dentro da casa do pai. Estava triste, satisfeito. Uma sensação, um sentimento de sempre estar faltando alguma coisa. Versículo 25. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O pai é alegre e festivo. O pai é contente, satisfeito, amoroso. E quando ele se aproximou da casa, tinha uma festa. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Mas a única coisa que a alegria do pai poderia surtir no coração do filho mais moço, quando ele saiu, era a insatisfação. E do filho mais velho, ira. Indignou-se. Enquanto tinha um que saiu insatisfeito, tinha um que ficou, e a única coisa que tinha dentro dele era ira. Indignou-se. Olha só, irmãos, eles estão dentro da casa que um pai maravilhoso, um pai contente, um pai alegre, um pai que está pronto para matar o novilho cevado, para fazer uma festa para o filho. Mas esse filho, o outro insatisfeito, o que ficou indignado e cheio de ira. Versículo 28. E não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E talvez o pai está ali perguntando para o seu filho: por que você está assim, filho? Por que você está assim? O que te deixa desse jeito? O que dentro da casa do seu pai tem faltado para você? Nós estamos dentro da casa do Pai Celestial. E a pergunta é, meus irmãos, desde o púlpito
até os irmãos que estão sentados ali no fundo, o que está faltando para nós? Talvez essa seja a grande pergunta da nossa vida. Por que que nós vivemos insatisfeitos e indignados? Sendo que nós estamos dentro da casa de um pai alegre, festivo, compassivo, amoroso. Mas nós não aprendemos a ser que nem o pai. A gente é duro. O pai tem que sair para tentar falar com o filho. Que coisa. Porque com o outro não teve nem conversa. Vou embora. Ah, você vai embora? Por que o senhor não amarrou ele? Não. Deixa ele. Nós estamos dentro da casa do Pai. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai. Ele respondeu a seu pai. Quantas vezes nós estamos respondendo ao nosso pai? E de que maneira? Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me. Você nota que tanto o mais moço quanto o mais velho, todos eles não aprenderam a ser festivos, alegres, contentes como seu pai. Mas ambos, preste bem atenção, tanto aquele que foi embora quanto o que ficou, tinham um anseio por serem o quê? Alegres. Felizes. Mas o que é interessante é que eles têm um pai alegre, feliz, contente, festivo, mas a alegria que eles querem não é a que o pai tem para ensinar. O senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar. Olha, então quer dizer que ele era o quê? Triste. E muitas vezes o Filho de Deus está dentro da casa do Pai, de que maneira, irmão? Triste, descontente, insatisfeito com tudo o que o Pai tem feito por ele. Então, os meninos da parábola aqui, somos nós. Jó, capítulo 20. Então, que alegria que eles queriam? A alegria que a maioria das pessoas querem. Mas não a alegria que o pai tem para ensinar. A gente não quer ser alegre que nem o nosso pai. Nós não queremos ser contentes que nem o nosso Salvador, Jesus, o nosso irmão, o primogênito de muitos irmãos. A gente não quer. Capítulo 20, versículo 5. O júbilo ou alegria dos perversos é o quê? Sabe qual é as alegrias que nós queremos? Coisas que acabam rápido. Nós somos doidos por causa de uma festinha. Mas festinha faz o quê, irmão? Acaba. Acabou. Amanhã acabou. Daqui a 2 horas acabou. Nós somos doentes por causa de coisas que nós vamos achar que vai nos alegrar e de repente quando você chega lá, você conseguiu, pronto, acabou a graça. Tem alegria. Nós somos assim.
A alegria que os filhos queriam não era aquela que o pai tinha, uma alegria plena, contente, permanente no coração do pai. E quem sabe talvez a maior tristeza do pai seja em não compreender porque os seus filhos são tristes. Você já pensou no nosso Pai Celestial? E quando Ele olha para os seus filhos, que somos nós, aqueles que deveriam ser aquela voz clamada lá por Deus, estes são os meus filhos amados, que têm me dado o quê? Alegria? Então a gente precisa entender a nossa vida. Versículo 5. E a alegria dos ímpios momentânea passa depressa. Sabe qual a alegria que nós queremos? Aquela que passa rápido. O ponto de interrogação no coração do pai era: por que os meus filhos estão tristes? Eles estão dentro da minha casa e eles estão tristes comigo, eles não conseguem se relacionar comigo. Eles não aprendem aquilo que eu tento ensinar para eles. Porque a alegria deles é a alegria, como disse Salomão em Eclesiastes, capítulo 7, na parte B do versículo 4, ele diz assim, que o insensato, ele quer ser alegre, o coração do insensato quer ser alegre na casa da alegria. O Senhor nunca deu um cabrito a gente se alegrar. E qual era o motivo da tristeza deles? Ausência? Falta? Se você perguntasse para o mais moço, de novo, está faltando alguma coisa, filho? Não. Mas o dia que ele sentiu falta de alguma coisa, logo ele foi trazido a si e precisava voltar para a casa do seu pai. Tem alguma ausência com você, filho? Eu não estou contigo todos os dias até a consumação do século. Eu não prometi para você, meu filho, minha filha, que eu ficaria com você, nunca te deixaria e nem te desampararia. Está faltando a minha presença na sua vida, filho? Porque o pai precisa lembrar o filho mais velho. Tu sempre estás comigo. Ele não entendia isso, irmão. Então talvez a nossa tristeza é por causa de perca, de coisas. E a nossa tristeza é por falta e pensamento de ausência. A falta de entender o nosso Pai, de saber que Ele está ali, que a qualquer momento eu posso chamar o Pai e Ele aparece. Ele está ali comigo, Ele está presente, Ele está me instruindo. A sua palavra é luz e lâmpada para os meus caminhos. O que está faltando? Está faltando a presença do Pai? Filho, tu sempre estás comigo.
Pois é. O pai é o que sustém, o pai é o guardador, o pai é o abençoador, o pai é aquele que edifica a casa. O pai é aquele que apacenta a casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A grande pergunta é, o que está faltando? Não é tudo que você quer. Diferente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o nosso Pai. E o pai podia então pensar, como é que é esse negócio? Por que esses meus filhos estão assim? Fala a verdade. No dia em que você foi tomado pela revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entregou sua vida para Jesus. Você chegou na sua casa e olhou no espelho? Para ver se o nariz tinha diminuído? O cabelo tinha mudado? A cor do olho tinha mudado? As suas dores tinham mudado? A conta no banco, você correu lá no caixa eletrônico e passou o cartão lá e pegou o extrato naquela esperança de que a conta vai estar bufando agora. Não mudou nada. Aí você chegou lá, sua esposa é a mesma, seu marido é o mesmo, a sua casa é a mesma, o seu carro é o mesmo, os seus filhos é o mesmo, a cor da sua pele é a mesma, a cor do seu cabelo é a mesma, a cor do seu olho é a mesma, as suas roupas são a mesma. Agora, a única diferença é que você agora é uma pessoa feliz, alegre, de que todo dia você vai voltar para sua casa, o marido vai voltar para casa e vai encontrar a mesma esposa, os mesmos filhos, a mesma casa. E ele vai ser o quê? Alegre. Está entendendo qual que é a alegria do pai, irmão? A casa não mudou. Quando você voltou para sua casa, a casa não estava toda pintada, mobiliada. Não, a casa estava a mesma coisa. Então o que mudou? Você agora é um filho contente e alegre. Você não é mais aquele que só vai ficar contente quando você comprar um carro 2025. Quando você comprar a roupa que você queria. O sapato que está te faltando. Você não vai ter mais esse problema, irmão. Porque agora você é um filho de Deus. E agora você tem alegria. Obrigado, Senhor, pelo carro que o Senhor me deu. Muito bom. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito boa. Obrigado pela casa que me protege do sol, da chuva, do frio. Obrigado, Senhor. Sua roupa de cama não mudou, é a mesma. Mas qual que é a diferença agora? Você é uma pessoa contente e alegre. Porque você aprendeu a ser contente, festivo e alegre com o pai que você tem. Jesus, ao falar do seu pai, ele diz o quê? Para os seus irmãos:
Fiquem tranquilos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Pois é. Lucas, capítulo 2. Versículo 10 e 11, que você já conhece decorado. Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova. Não é boa nova de alegria. O que a Bíblia diz, irmão? De grande. O quê? Você sabia que o evangelho é alegria, irmão? É você ser contente? Porque é uma boa nova, não é de alegria, irmão, é de grande alegria. Evangelho é grande alegria, esse evangelho de anunciar para você que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é alegria. E grande. Porque isso vai além de qualquer coisa momentânea, passageira que possa acontecer conosco. Grande alegria. Mas parece que os filhos de Deus estão tudo triste. Estão descontentes. E aí você volta lá para o emprego é o mesmo, o patrão é o mesmo, os companheiros de trabalho são o mesmo. Só que a sua vida agora que é diferente, porque agora você é uma pessoa o quê? Alegre. Contente. Palavra do reino é grande alegria. Hebreus capítulo 12. Paulo diz que o reino de Deus, Hebreus capítulo 12, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Porque no tempo de Noé, os homens faziam o quê? Festa. Comiam e bebiam, mas aquilo não era o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Sabe o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se você está dentro da casa do Pai descontente, está na hora de começar a alinhar a sua vida com esse Pai festivo e alegre que nós temos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus passou por todas as questões, a cruz, o Gólgota, porque tinha uma coisa proposta para ele. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. O que estava proposto para o nosso Senhor? Alegria. Por que o Senhor vai entregar a sua vida? Por amor. E o que o Senhor está esperando depois disso? Alegria do resultado. Alegria do resultado.
Na sexta-feira, o inferno sorriu. No domingo, os céus se alegraram. Uma alegria que estava proposta. Suportou. Sabe o que vai fazer o Filho de Deus suportar? A alegria que nos está proposta. Isaías 53, versículo 11. Isaías 53. Ele foi subindo como renovo, né? Como de quem os homens escondiam o rosto, ele não tinha aparência nenhuma, nem beleza. Ele era o mais desprezado. Nós não fizemos caso dele. Versículo 11. Mas depois de todo que o Pai agradou em moê-lo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará, o que, irmão? Satisfeito. Você é uma pessoa satisfeita, irmão? Você já é uma pessoa que já, pela alegria que lhe está proposta, você é uma pessoa satisfeita? Você como filho de Deus, contente, alegre. Alegrei-me quando me disseram, hoje os filhos de Deus vão se reunir na casa do Pai. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Segundo Coríntios, capítulo 7. A alegria que lhe estava proposta. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, irmão. Arrependimento de por que você vive triste. Você é filho de Deus, está na casa do Pai, nada lhe falta, você não tem falta de nada. Então por que você está triste? Descontente. Então isso é trazido ao nosso coração para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano, o quê? Sofresse. Porque todo descontente sofre dano. Toda pessoa que não está feliz na casa do Pai, ele sofre dano. E Paulo está dizendo que ele está escrevendo isso para os irmãos, para que eles não sofram o dano e tenham o entendimento da alegria que o Pai Celestial tem para cada um de nós. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz. E tem um filho triste lá, que não quer entrar para a festa. Indignado.
Por que ninguém mata um cevado para mim? E aquele cevado que eu estava de olho nele. A tristeza desses meninos é porque ainda eles não compreenderam a alegria do seu pai. A festividade do pai. O contentamento do pai. O pai é satisfeito. Salmo 100, para nós encerrarmos. Era preciso nos alegrarmos. Era preciso. Salmo 100. O Paulo apóstolo, ao escrever a carta da alegria, ele diz lá em Filipenses 4, regozijai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando ele continua escrevendo, ele diz assim, alegro-me muito por receber de vós, de novo, o cuidado. Porque eu aprendi a passar por várias situações. Eu aprendi a ter em abundância e aprendi a passar fome. Em todas as coisas eu estou o quê? Contente. Porque eu aprendi, isso é um aprendizado. Versículo 1 do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Alegria do Pai, da casa do Pai, a presença do Pai. Vou dizer para você, filho de Deus, filha de Deus, a tristeza é por que causa? Perca. A tristeza é por que causa? Ausência. E talvez eles não entenderam a presença do Pai. O que deveria trazer alegria ao coração deles é saber que o Pai é quem? Deus. E que Ele é o quê? Bom. E que as suas misericórdias duram para sempre. E que de geração em geração Ele é o quê? Fiel. Esse é o nosso Pai que nós temos. Agora fica a pergunta. Por que nós estamos tristes? E por que nós não estamos dando alegria a esse Pai? Estes são os meus filhos amados, que me dão muita alegria. Cantem louvores, regozijem-se, cantem em ação de graças a esse Pai maravilhoso. Nós temos um Pai celestial, irmãos. E não tem motivo
para sermos tristes ou insatisfeitos. Precisamos entender a presença do Pai na nossa vida. Precisamos compreender a sua alegria, o seu contentamento e a sua satisfação. A alegria que lhe estava proposta. Que Deus nos ajude. Como filhos amados, hoje eu te gerei. Que a nossa vida pode ser tocada pelo nosso Pai. Que a cada dia Ele nos transforme a imagem do seu unigênito. Para que nós possamos ser irmãos de muitos. Que Deus nos ajude.